diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Deus, a tua palavra é santa, aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse verso 28 é um dos textos onde se fundamenta a grande doutrina da salvação. Irmãos, que texto maravilhoso, porque isto é o meu sangue. Quando você pega o cálice, você está simbolicamente, dentro do cálice você tem literalmente o suco de uva, mas simbolicamente você tem o sangue de Cristo. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Aliança, do Novo Testamento. O sangue que Jesus fez a aliança conosco para a remissão dos nossos pecados, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Irmãos, eu quero dizer uma coisa que às vezes é mal entendida nessa questão de remissão dos pecados. A palavra no grego para remissão dos pecados, ela quer dizer o seguinte, que a remissão, veja bem, ela afasta o pecado do pecador. A remissão afasta o pecado do pecador. Para que Deus olhe para nós, homens e mulheres, seres humanos, ainda imperfeitos no corpo do pecado, mas o pecado afastado desse corpo pelo sangue de Cristo. Vocês entenderam? Então veja bem, remissão quer dizer isso. Remissão afasta o pecado do pecador, mas não afasta o pecador do mundo do pecado. Ela afasta o pecado do pecador, mas o pecador vive no mundo de pecado. Só que a remissão nos dá autoridade e poder para não nos contaminarmos com o mundo do pecado. É o que Paulo deixa claro na sua defesa de fé em Romanos capítulo 6. Quando ele diz: o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Porque a remissão de Cristo, o sangue de Cristo, ele separa o pecado do pecador, ele isola. Agora, se o pecador quiser se lambuzar, é por isso que Apocalipse fala exatamente sobre isso. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está sujo, se lambuze, se lameia mesmo. Então a remissão do pecado, veja bem, Jesus separa o pecado de nós, nos separa para Deus agora, e Deus olha para nós, homens e mulheres, nesse corpo do pecado, como seres perfeitos pelo sacrifício de Cristo. Olha que coisa impressionante. Mas irmãos, quando a gente participa da Santa Ceia, tem um quadro que eu quero compartilhar com os irmãos, baseado nessa questão da remissão do pecado, como Jesus declarou aqui para os discípulos e para nós hoje. A cruz do Calvário, ela nos mostra 4 extremidades. 4 extremidades na cruz. A primeira extremidade da cruz, Paulo diz lá, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 18, 19, que para os cristãos pudessem compreender primeiro a largura. A largura, irmãos, qual é essa extremidade da largura da cruz? A largura, ela abrange a todos os seres humanos, indistintamente de cor e raça, e posição social. A largura da cruz, ela abrange a todos os seres humanos viventes deste mundo. Sem a cruz de Cristo, irmãos, nós estaríamos perdidos. Mas pela cruz de Cristo agora, a cruz abriu caminho para o céu. A salvação agora está estendida a todo ser humano. A salvação
sempre foi estendida a todos, mas existia um povo especial para que Deus tratava com eles. Mas agora, através da cruz de Cristo do Calvário, a largura da cruz, ela abrange a todos distintamente. Por isso que Paulo fala aos Efésios, não existe judeu, não existe grego, não existe gentil, existe só um só povo comprado pelo sangue de Cristo. Outrora nós éramos insensatos, ignorantes, mas agora através da cruz que nos alcançou, esse sangue remidor da cruz agora nos alcançou e nos remiu para Deus. Estamos remidos, estamos lavados, estamos limpos, purificados, e o pecado separado de nós, mas o pecado ele quer sujar as tuas vestes. O pecado quer macular as nossas vestes, irmãos. Quanto mais você luta contra o pecado, mais o pecado te assedia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos, irmãos, ter até vontade de pecar, mas o pecado separado de nós não nos dá a condição de pecar, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, diz o apóstolo João, lá na sua primeira carta, irmãos. Irmãos, quando você estiver aflito, angustiado, com o desejo de fazer alguma coisa que não agrada a Deus, clame pelo sangue de Cristo, que é o sangue da vitória da tua vida. A primeira extremidade da cruz é a largura, ela é extensiva a todos. Todo ser humano tem o direito da salvação. Não existe um povo seleto, não. É estendido a todos. Agora existe aqueles que não querem ser salvos. Não quer nada com Deus, nada com Jesus. Isso aí é um outro problema que não cabe aqui nessa mensagem. É um outro problema. Mas que nós temos o direito, todo mundo tem direito. O ímpio tem direito, todo pecador tem direito, todo mundo tem direito. Mas acontece o seguinte, nem todos querem a cruz. Nem todos aceitam a obra da cruz. Nem todos que se dizem cristãos creem na obra salvífica da cruz. Porque se cresce não praticava o que pratica. A segunda extremidade que nós encontramos na cruz, irmãos, baseada lá em Efésios capítulo 3, a partir do verso 18, é o comprimento, é a extensão. Comprimento abrange a todos os tempos. Irmãos, parem para pensar nisso. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 18 em diante, do cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. A Bíblia nos diz em Apocalipse 13:8 do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia nos diz em Hebreus. A Bíblia nos diz em tantos textos sagrados sobre isso. Então o comprimento, a extensão, a outra extremidade da cruz, abrange todos os tempos, passado, presente e futuro. Os irmãos que foram salvos, lembra lá em Mateus, aqui quando fala aqui em Mateus 27, quando fala dos irmãos que ressuscitaram depois da ressurreição do Senhor, apareceram a muitos em Jerusalém. Irmãos, a cruz, irmãos, no passado salvou, no presente salva, e no futuro até Jesus voltar ela continuar salvando. Nós somos salvos pela obra da remissão dos pecados na cruz. Não somos adoradores da cruz, mas a cruz é a arma que nos comprou a salvação. É a arma que era usada pelas pessoas mais infelizes deste mundo. Mas o Senhor se fez pecado por nós, para nos remir do nosso pecado, para afastar o pecado da nossa vida. E nós temos agora liberdade de adorar a Deus com o rosto desvendado. Agora o véu foi rasgado de alto a baixo, e agora nós temos acesso a Deus, ao Pai. Olha que privilégio que os cristãos têm, Santa Ceia, para nós lembrarmos disso, irmãos. Aleluias. A segunda extremidade da cruz, então, é o comprimento. Abrange todos os tempos, no passado salvou, no presente continua salvando. Mas parece que a mensagem da cruz está escassa hoje. Por quê, irmãos? Porque o comércio da fé não gosta da mensagem da cruz. Os adoradores irreverentes não gostam do louvor da cruz, não. Não gosta não.
Os louvores que massageiam o ego, que satisfaz o desejo humano, esses são aplaudidos, são apupados, como diz a nossa língua portuguesa. Mas, irmãos, os louvores da cruz falam do que Jesus fez por você, o que Ele fez em favor das nossas vidas, irmãos. Como Paulo diz que nós não éramos merecedores, mas Ele nos comprou, nos resgatou, nos remiu. Remissão é isso, exatamente. Outra extremidade da cruz, a terceira extremidade da cruz, irmãos, é a altura. A altura estendeu-se até o céu para trazer o Filho amado de Deus. A cruz, irmãos, ela estava aqui, mas ela estava chegando no céu, no trono de Deus. Irmãos, eu comecei a pensar isso aqui, pastores, falei, meu Deus, rapaz, como é que pode isso, irmãos? Como é que pode isso? Aí você vê Deus olhando para o seu filho na cruz, não contemplou, virou seu rosto. A Bíblia fala que se houve trevas, houve terremoto, houve tudo aquilo, a natureza gemeu a angústia do Senhor. Mas ali a cruz estava atingindo ao céu. Essa extremidade da cruz, irmãos, que ela atingiu até o céu, para trazer o Filho amado, o Salvador do mundo. Jesus estava ali na cruz, mas Ele estava no céu também, no trono de Deus, falando, Pai, o sacrifício que o Senhor mandou fazer é perfeito, está consumado a obra que me deste a fazer. Eu consumei a obra, Pai, eu salvei os teus filhos, Pai. Aleluia, irmãos. Oh, irmãos, que maravilha, irmãos. Deus, irmãos, no céu, no seu trono, o seu filho aqui na terra, e a cruz, irmãos, alcançando o trono de Deus, para remir a humanidade de pecadores. É por isso que o hino 404 do nosso hinário diz, olha, sublime amor, o amor de Deus. Que nós não podemos cantar, não podemos contar, não podemos entender, porque João fala que Deus amou de tal maneira, que tal maneira é essa que você não entende? Mas nós sabemos que é um Deus que nos amou para nos comprar, para remir os nossos pecados, separar o pecado do ser humano. Sai para lá, pecado, esse filho agora é meu, tomo posse dele agora. Irmãos, a cruz, ela estava fincada na terra, mas ela alcançou o céu. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, que nós vemos na cruz do Calvário. A quarta extremidade da cruz, irmãos, é a profundidade. Isso aqui, irmãos, é difícil de entender. Sabe por quê, irmãos? Jesus suportou o sofrimento com dor inimaginável para expiar os nossos pecados. Será que alguma vez você parou para pensar a dor que Jesus sentiu? Para você começar a pensar, qual foi a maior dor que você sentiu? Multiplica por 1000. Agora por mais 10.000. Agora por mais 1 milhão. E vai multiplicando. Você sabe o que é ter um cravo de 7 polegadas, cravado na mão, na outra mão, nos pés, ficava na madeira assim, dobrava para segurar, amarrava os pulsos, amarrava os pés, e você sabe o que é isso? Diz os historiadores que a maioria das pessoas crucificadas, ela morria asfixiada, porque enquanto a pessoa tinha firmeza nas mãos e nos pés, ela não descia o tronco, e o que asfixiava a pessoa era o tronco que descia, e a pessoa ficava sem respirar. Mas aquelas pessoas mais fortes, que conseguiam, elas morriam de gangrena, dava febre. Por isso que o Monte Gólgota era chamado Monte da Caveira, o Monte das Lamentações. Diz os historiadores que as pessoas que passavam longe ouviam as pessoas urrando naquelas cruzes. Irmãos, e nós não paramos para pensar nisso. É mais uma Santa Ceia, é mais um culto.
Minha alma já está paga mesmo, Jesus já pagou mesmo. Mas essa extremidade da cruz, essa profundidade do sofrimento de Cristo, da angústia dele por mim, irmãos, Jesus estava tão preocupado por suportar esse momento, que ele, quando foi orar, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pare para pensar um pouco no sofrimento de Cristo para te comprar. Pare para pensar um pouco no sofrimento, na dor de Cristo, para pagar o preço da tua alma. Quando nós paramos para pensar um pouco, irmãos, nós valorizamos mais a nossa salvação. O objetivo dessa mensagem é isso: valorizar a nossa salvação. Porque Pedro fala que nós não fomos comprados com prata nem ouro, mas sim pelo precioso sangue de Cristo. Nós não fomos comprados com coisa corruptível deste mundo, mas pelo sangue do Cordeiro Imaculado, irmãos. Irmãos, essas três dimensões da cruz, essas três extremidades da cruz, fala muito conosco através desse texto aqui, irmãos. Então, irmãos, quando nós vemos exatamente essa questão, eu quero ver com os irmãos uma coisa importante aqui. Jesus disse aqui, ó: e digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia que beba de novo convosco no reino de meu Pai. A igreja, ela não é o reino de Deus em sua plenitude, mas ela já exerce o reino de Deus, e Jesus se faz presente. Quando nós pegamos o pão e comemos o pão simbolizando o corpo do Senhor, Jesus já está conosco aqui. Espiritualmente, simbolicamente o pão é o corpo do Senhor, o cálice é o sangue do Senhor. Mas espiritualmente Jesus se faz presente. Ele está conosco. Ele é o anfitrião, ele é o dono da festa. Nós somos os convidados. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Porque às vezes nós tomamos a Santa Ceia e não prestamos atenção nesses detalhes, que o Senhor Jesus está presente literalmente. Irmãos, é por isso que Paulo fala: examine cada um a si mesmo, e come e beba. Cada um faz uma introspecção da sua condição perante o Senhor. Então, quando nós vemos isso aí, a gente vê exatamente algumas coisas importantes sobre essa questão. Irmãos, em primeiro lugar, como é que nós estamos no reino de Deus? Olha, Jesus falou que de João Batista até hoje o reino de Deus é tomado à força. Você sabe que para você manter a tua salvação é uma guerra, é uma luta. Esse evangelho que prega a salvação fortuita, enganosa de qualquer jeito, não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é aquele que exige de nós uma luta diária. Irmãos, nós temos luta desde que você acorda até o momento de você dormir, e às vezes você ainda sonha lutando ainda. É uma guerra terrível. Por que isso, irmãos? Porque tem alguém que perdeu a tua alma, que está doido para pegar de volta. Tem alguém que perdeu a tua alma, mas está doido para pegar de volta. É por isso que essa luta é contínua. Satanás não vai guerrear com quem está na mão dele, não. Mas ele vai guerrear contra a igreja. Mas, irmãos, o sangue de Cristo nos garante a vitória. O sangue da remissão, o sangue que afasta o pecado, que separa o pecado do cristão, irmãos. Irmãos, que maravilha, que você toma posse realmente dessa bênção na tua vida, e que você seja um vitorioso eternamente com o Senhor, porque Jesus não comprou você para perder você, não. Ele não perde você, é você que abandona Ele. Como está a minha situação no reino de Deus? O reino de Deus é tomado à força, é com luta. É luta constante. É uma guerra contínua. Às vezes, irmãos, sabe, às vezes você tem até que perguntar para você, quando tudo está muito bem, você fala assim: opa, Senhor, espera aí.
Onde é que está? Onde é que eu estou errando aqui? Porque o negócio está muito light para o meu lado. Está muito light para o meu lado. Então vou tomar muito cuidado com isso. Então vamos lá. Primeira condição. Como é que estamos no reino de Deus? Segunda condição, irmão. O que eu estou fazendo no reino de Deus? Irmãos, todos nós somos chamados por Cristo, remidos por Cristo, lavados por Cristo, purificados por Cristo, santificados em Cristo, vivemos em Cristo. Nós temos uma responsabilidade que Ele nos comissionou. Porque, irmãos, na obra executada por Cristo na cruz do Calvário, eu só tenho vitória. É tudo isso aqui, a remissão do pecado é vitória. É a obra executada por Cristo. Mas na obra determinada por Cristo, eu tenho meus deveres, as minhas obrigações. Ele mandou ir pregar o evangelho. Ele mandou visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações. Não é todo dia, não é na festa do bolo de aniversário ou de casamento, é nas tribulações. A Bíblia fala, visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações. Ou se visita quando tem festa. Jesus mandou chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Qual é a minha condição no reino de Deus? De que maneira eu estou participando no reino de Deus? Será que eu estou só participando das obras executadas por Cristo? E as obras determinadas por Cristo? E o que Cristo mandou eu fazer? Sabe, irmãos, Jesus falou que quando eu der um copo de água para um pequenino, estou dando para ele. Irmãos, que interessante isso, né? Quando eu der um copo de água para um pequenino, eu estou dando um copo de água para o Senhor Jesus. Irmãos, que Deus venha iluminar nossas mentes, para nós entendermos essas coisas impressionantes do Evangelho de Cristo. Outra coisa, irmãos, que nós temos que ver a nossa situação, é que o que hoje o reino de Deus está querendo de mim, está exigindo de mim. O que o reino de Deus está exigindo de mim? Irmãos, isso aqui é uma coisa para se pensar. Às vezes, irmãos, sabe, eu quero contar uma experiência que eu tive. Eu não gosto de falar de mim não, irmãos. Mas uma noite eu estava trabalhando das 10 às 6 da manhã, trabalho 3 horários, e nessa noite estava das 10 às 6 da manhã. E era 2 e pouco da manhã, e Deus me incomodava para mim. Eu estava fazendo serviço, que eu podia parar aquele servicinho lá, podia parar e ir orar. Mas eu não queria parar, de repente, irmãos, eu fui apertar uma porca, mas a chave escapou, mas a chave veio, mas pegou bem direito. Não sei o que aconteceu, nesse ossinho aqui. Imagine a dor. Aí eu falei, agora eu vou ser obrigado a orar. Aí fui para o banheiro orar. Deus me mostrou uma igreja nossa, da nossa denominação, que estava fechada no Jardim do Lago. E eu peguei e liguei para o pastor. Aí o pastor falou assim, pastor Pedro, pastor Otacílio. Vou falar até o nome para vocês perguntar, pergunta para ele. Lá de Suzano. Liguei para ele e falei assim, pastor Pedro, nesse horário eu estava orando, pedindo para Deus mandar alguém para me ajudar a abrir aquela igreja novamente. Você entendeu a mensagem, irmãos? O que nós estamos fazendo no reino? Qual é o nosso propósito no reino de Deus? Qual é a nossa obrigação no reino de Deus? Será que Deus está chamando você para alguma coisa específica? Para fazer algo a mais no reino de Deus? Ou vamos ser simplesmente números, irmãos, no reino de Deus? Eu, importunado por Deus para orar, não queria orar até levar uma chavada nesse ossinho aqui, que doeu até as horas. Fui orar para Deus mostrar para mim o que Deus queria que eu fizesse. Aí eu fui lá abrir a congregação lá do Jardim do Lago novamente. Irmãos, qual é a nossa posição no reino de Deus? O que Deus quer de cada um de nós no seu reino? O que Deus exige de cada um de nós no seu reino, irmãos? Irmãos, nós temos que parar para pensar nisso. Na obra executada por Cristo é só bênção, é só vitória. Como diz a rapaziada, é só lazer. Mas e na obra determinada por Cristo, que Ele mandou você fazer, você está fazendo? Ou como disse o evangelista Márcio ontem,
fazer meia boca não adianta. E é o que mais tem gente fazendo, é fazer a coisa meia boca. Irmãos, para Deus se faz o melhor ou não faz. Então ora para Deus, peça, Senhor, não vou fazer. Mas meia boca não faça não, irmãos. Não faça isso não. Sabe por quê, irmãos? O prejuízo é seu. Deus, Ele tem tudo em nosso favor, irmãos. Ele não quer nada além do nosso coração, da nossa disposição. Jesus se dispôs por nós na cruz do Calvário, para nos remir, para que nós sejamos agora servos e servas de Deus, para Ele ser glorificado aqui na terra, irmãos. Irmãos, outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, é sobre essa questão. Sabe, irmãos, o que é que nos qualifica para o reino de Deus? Irmãos, até uns 30 anos atrás, eu lembro que eu ia na reunião de obreiros, primeira coisa que era perguntada era o seguinte: na sua congregação lá, quantas pessoas se converteram esse mês? Não teve conversão. E batismo com o Espírito Santo? Quantos? E dons, quantos receberam dons? Essas são as 3 primeiras perguntas que eram feitas. Hoje é diferente. Quanto sua congregação está arrecadando? Está sobrevivendo? E sem dizer o resto. Irmãos, o que nos qualifica para o reino de Deus? É exatamente as armas que Deus nos dá. É claro que um curso teológico vai te qualificar mais, vai te aperfeiçoar. O curso teológico é para te aperfeiçoar, para você não dizer um monte de asneira que é dito. Porque a pessoa que não é qualificado, ele fala o que os outros falam. E papagaio só fala o que os outros falam. Mas o que nos qualifica para o reino de Deus são as armas que Deus tem para nós. São as armas que Jesus disponibilizou para a sua igreja. Irmãos, quantas armas de Deus você possui no seu arsenal? Quantas armas de Deus você possui no seu arsenal? Você está, como se diz, com a cartucheira carregada de bala. Será que nós estamos, irmãos, simplesmente com o batismo com o Espírito Santo, que é o dever de todo cristão, e todo cristão é batizado com o Espírito Santo? Será que nós estamos só com o dom de línguas? E os outros dons? E as armas de Deus? As armaduras de Deus? O sapato dos pés, calçado com os pés, com a preparação do Evangelho da Paz? A couraça, o cinto? Como diz Efésios capítulo 6. Irmãos, Deus está contando com a geração de profeta, como diz o louvor, mas com a geração de profetas qualificados. Porque profeta falso, mentiroso e profeta sem vergonha, o mundo está cheio. Mas Deus quer levantar homens e mulheres qualificados para o seu reino, que venham fazer a diferença. Porque o camarada diz que daqui a pouco não é mais. Que qualificação é essa? Se você recebe um certificado de ferramenteiro, você é ferramenteiro. Se você recebe um certificado de engenheiro mecânico, você é engenheiro mecânico. A não ser que comprou. Mas aí a empresa vai descobrir e você vai ser processado. Mas no reino de Deus não se compra nada não, irmãos. Teve um monte de gente que queria comprar os dons dos apóstolos. De oferecer dinheiro alto ainda. Mas Pedro falou assim, o teu dinheiro é para a tua condenação. Não tem parte do reino de Deus não. O que qualifica você para o reino de Deus é o que Deus tem para você. As armas que Deus tem para você. E uma arma poderosa que você tem é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. É o nome que é sobre todos os nomes. Em meu nome orarão. Em meu nome expulsarão o demônio. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos.
Não é o Pedrosa, não é Marcelo, não é Dr. Olímpio, não é Anderson, não é Newton, não é ninguém, não. É o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. É o nome que é exaltado e glorificado. É o nome daquele que te remiu com sangue lá na cruz do Calvário. Hoje o que está fazendo diferença é o nome das pessoas. O que qualifica é o nome, é o status. Irmãos, vamos mudar o foco. Ou nós mudamos o foco, ou vamos entrar na mesmice. Mas eu não. Quem quiser ir, vai. Eu não. Sabe por quê, irmãos? Deus me chamou para ir para o céu e fazer uma grande obra aqui na terra. Grande obra, irmãos, se começa com a verdade. Grande obra não se começa com mentira, com engano, não. Grande obra se começa com a verdade. Pega a história da igreja, da reforma protestante. Começou com quantos homens? Começou lá com El Grife, Começou com João Hus, Começou com Martinho Lutero, Começou com Calvino, Não começou com multidão, não, irmãos. Hoje o que conta é multidão. Não, irmãos. O que qualifica para o reino de Deus, irmãos, não são as multidões, mas são assim naquilo que as multidões crê e praticam. Irmãos, pega a história do grande avivamento do século XVII. Começou com um homem só orando 2 anos sozinho. No 3º ano que ele estava orando, que apareceu o 2º homem para orar com ele. No 5º ano, houve o maior reavivamento da história da Europa. Irmãos, o que te qualifica para o reino de Deus? Pastor, mas eu estou sozinho. Mas é você que Deus levantou. É você. Pastor, eu estou só. É você. Você vai orar. Vou orar sozinho. Irmãos, o que nos qualifica para o reino de Deus é as armas que Deus nos dá. Agora, quando eu estou qualificado para o reino de Deus, eu tenho que contar comigo mesmo, com o Senhor. Agora, as pessoas muitas vezes estão qualificadas para o reino de Deus e estão sentadas esperando outros tomar a frente. Lembra daquela passagem lá do livro de Juízes? Quando a profetisa chegou e falou assim para o camarada, falou assim, olha, você vai dirigir Israel, você vai comandar Israel, o exército de Israel, que Deus vai dar o inimigo na tua mão. Se você não for comigo, eu não vou. Tá bom, você quer que eu vá, eu vou com você. Só que a glória não vai ser nem para mim, nem para você. A glória foi para uma outra mulher que não tinha nada a ver, que matou o camarada com a pedra que jogou na cabeça dele, não é isso? Não espere pelos outros, não, irmãos. Deus te qualificou, é você. É você. É você. Você vai fazer o quê? Agora ficam esperando pelo outro. O marido espera pela mulher, a mulher espera pelo marido, o filho espera pelo pai, o pai espera... Irmãos, Deus te qualificou, é você. E Deus conta é com você. E Deus conta é comigo. E Deus conta conosco. Se nós quisermos ir irmanados, irmãos, Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Que nós venhamos, irmãos, a tomar consciência da abrangência dessa grande extremidade da cruz de Cristo, e de que esse texto bíblico fala conosco, remissão de pecados. Remissão fala, afasta o pecado do pecador, mas o pecador, ele vive nesse mundo aqui, e a pessoa que foi limpa do pecado também vive, mas o pecado não tem domínio sobre ela, e ela se contamina se ela quiser se contaminar. Agora, o que nos qualifica para o reino de Deus, irmãos, é saber que nós temos um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação do século, até Ele vir buscar cada um de nós. Sing hallelujah to the Lord.